Aí. Boa, Tiagão. Boa. Esperando aí o meu sócio entrar. Ele não conseguiu entrar ainda. A gente já começa a live já, tá, pessoal? A gente vai falar hoje de lesões potencialmente cancerizáveis. O pessoal tá entrando ainda. Vocês estão me ouvindo bem aí? Beleza. Valeu, Tiagão. Obrigado aí pela participação. Alice, você conseguiu falar com o pessoal da sua sala lá? Acho que o Darcy deve estar com algum problema lá para entrar. É... Tá ruim a conexão, Darcy? O que que tá ruim? Para você tá ruim aí? Pessoal, então enquanto ele tenta entrar aí, eu vou começar a falar aqui da questão que a gente propôs falar hoje, que na verdade é uma continuação das lives que a gente tem feito. Então, o que acontece? A gente tem falado, ou, na verdade falou semana passada de infecções, a gente propôs falar infecção viral, bacteriana e fúngica em um dia só, e a gente teve que discorrer esse assunto aí em 3 dias diferentes. Então a gente acabou discorrendo tanto primeiro viral, depois bacteriana e depois fúngica. E só ver se eu consigo falar com o Darcy aqui. O Darcy deve estar com algum problema para entrar lá, gente. É... E aí, dentro desse contexto, a gente abordou tanto o aspecto de fator etiológico, diagnóstico, tratamento, enfim. Darcy, agora sim conseguiu entrar aí. Oh, Tá, boa tarde, consegui. Tá você falou meio que tava. ruim, não sei se é a minha conexão que tá ruim, mas agora Mas acho que tá. o meu áudio tá ouvindo bem? Não, agora tô escutando direitinho. Tá, legal. Então, eu estava só fazendo uma introdução aí, que essa live é uma continuação dos assuntos que a gente propôs a fazer, né, a semana passada para o pessoal, e a gente falou bastante da questão de infecções, tanto virais, quanto fúngicas, quanto bacterianas, e agora a ideia é falar de lesões potencialmente cancerizáveis e numa outra live abordar bem o tema de câncer bucal. Acaba que a gente vai abordando meio que junto, né? As coisas, tanto o aspecto de epidemiologia do câncer e fator etiológico e tudo mais, porque é difícil falar de alguma coisa e não lembrar de outra, né? Até porque assim, o fator etiológico de uma lesão potencialmente cancerizável vai ser o mesmo fator etiológico do que do câncer bucal aí. Então, vamos continuar discorrendo sobre esse assunto. A primeira parte é com relação às lesões potencialmente cancerizáveis, a gente entender quais são essas lesões. Porque às vezes as pessoas ficam preocupadas, né? Primeiro, o que é uma lesão potencialmente cancerizável e qual lesão eu preciso saber? Simples, pessoal. Tentar explicar de modo mais claro para todo mundo.
Lesão potencialmente cancerizável é aquela lesão na qual há um potencial maior de desenvolvimento de um câncer. Qual câncer? O carcinoma epidermoide, que é o câncer mais frequente de boca. Então, comparando um paciente que tem uma lesão potencialmente cancerizável, exemplo, leucoplasia, e um que não tem, qual tem mais chance de ter câncer? O que tem leucoplasia, porque essa lesão tem um potencial de se transformar em câncer. Segunda pergunta, é certeza que essa lesão vai virar câncer um dia? Não. É um percentual dessas lesões que viram câncer, tá? Então, um percentual que é até difícil de falar, porque os artigos variam muito com relação a isso, mas o que a gente sabe é que a gente tem que ficar muito atento se o paciente tiver algum tipo de lesão, porque nessa lesão eu uso uma palavra que eu aprendi e eu achei muito interessante, que é a oportunidade. Então, essa lesão, pessoal, ou essas lesões, é uma oportunidade que o cirurgião dentista tem de fazer o diagnóstico precoce. Tá? Porque às vezes essa oportunidade ela vai passar e vai embora. Então a gente não vai conseguir ver uma lesão. Na hora que você vê essa lesão, você tem que fazer o diagnóstico e ainda é competência do dentista tratar essa lesão. Remover, e aí praticamente você resolveu a situação do paciente. Do que você passar desapercebido com um paciente que tem uma lesão dessa e lá na frente você vai diagnosticar um câncer onde você poderia ter feito um diagnóstico meses antes ou até anos antes de uma lesão potencialmente cancerizável. Então, essa questão de oportunidade é perfeita, né? E às vezes é a única chance do paciente de curar, né? Porque mesmo antes do câncer, porque se a gente pensar que essa lesão, como o Felipe falou, não vai transformar em câncer, mas pode vir. Muitas vezes, na verdade, ele procura a gente, assim, tem paciente, principalmente homem, que é o sexo mais acometido, né? Ele procura a gente em tempos mais prolongados e retornos mais prolongados. Às vezes é a única chance do paciente de resolver o problema antes mesmo de desenvolvimento de um câncer, né? Isso é importante. Sim, exatamente. Até fica até um aspecto de saúde coletiva, né? Um pouco essa questão. E outro detalhe que eu estava falando de quais são essas lesões, a gente aborda basicamente 3, que é a leucoplasia, a eritroplasia e a quelite actínica. Existe uma 4ª lesão, que é a fibrose submucosa, só que a gente nem fala muito, porque é uma lesão que ocorre mais em países como a Índia, da Ásia e tudo mais, e a gente não vê muito no Brasil. Então a gente não vai abordar tanto essa lesão. Nós vamos abordar hoje aqui nessa live essas 3 lesões aí. E, pessoal, de novo, o que a gente sempre fala em todas as lives, fiquem à vontade para fazer pergunta, tá? Isso é o que deixa a live mais gostosa, mais produtiva, e a gente acaba aprendendo todo mundo junto, se vocês conseguem aí perguntar, interagir, e a gente acaba, se vocês não perguntarem, a gente acaba esquecendo algum detalhe importante, que às vezes é uma dúvida aí de vocês, né? Então, Darção, né? Só para colocar você mais na dinâmica da live aí, faz uma contextualização geral com relação às lesões potencialmente cancerizáveis, importância e tudo mais. Não, então, como o Felipe falou, essas 3 que a gente geralmente aborda, né? Claro que, sem dúvida nenhuma, a leucoplasia é a lesão cancerizável mais frequente. É a que tem o maior potencial? Não é a que tem o maior potencial. Mas é a mais provável de você encontrar aí num exame clínico, né, do seu paciente, e porque a prevalência dela, assim, é enorme. Claro que também outra coisa importante é que no Brasil a gente tem muitos casos de quelite actínica, né? Pelo fato do nosso país ser um país tropical, solzão, tem muita gente que trabalha exposto ao sol assim direto, gente de pele clara, então a gente tem que também olhar com bastante cuidado o lábio do paciente, e às vezes passa despercebido, a gente acaba não tendo esse cuidado de examinar o lábio, né? Mas é bem característico, aquele paciente bem claro, né? Que a gente não consegue ver o limite, né, entre o vermelhão do lábio e a pele, ele está com uma quelite actínica importante, né? E o Neville chama até de queilose actínica isso, né? Queilose, tudo que vem de queilos é lábio.
E aí, actínico é referente a sol. Então, uma alteração que acontece no lábio relacionado com radiação solar. Então, no Brasil, a gente tem que prestar muita atenção em, principalmente, leucoplasia e quelite actínica. Claro que a gente não pode deixar a eritroplasia esquecida, porque se a gente pensar em termos de potencial de malignização, é uma que tem o maior potencial. Só que o que acontece? As eritroplasias são bem menos frequentes do que a leuco. Agora, o que a gente vê com uma maior frequência é a leucoplasia que tem áreas avermelhadas. E aí vem um contexto clínico muito importante, que é justamente você biopsiar, você examinar justamente aquelas áreas avermelhadas, porque são áreas que têm um potencial de transformação maligno muito maior do que quando comparado com as áreas brancas, né? Não, legal, Darcy, para essa introdução aí. Agora, para a gente falar de cada uma, vamos começar falando pontualmente de quelite actínica e depois a gente fala de leuco e éritro, até para a gente dividir o ponto de vista de fator etiológico. Vamos responder só o Bruno aqui, Felipão, que ele pergunta: quelite actínica é sinônimo de quelite esfoliativa? Não, tá? Quelite se refere Bruno, se refere às lesões do lábio, né? It é um sufixo de inflamação. E o actínico, como eu falei, tem relação com o sol, e esfoliativo não tem relação com o sol, né? É uma lesão que muitas vezes é relacionada com hábitos, né, do paciente. Poderia ser sinônimo, Bruno, quelite solar, por exemplo, né, que é decorrente do sol. E até aí já é bom que você já deixa um gancho para a gente aí, começar a falar de quelite actínica e depois leucoplasia e eritroplasia. Então vamos lá, gente. Qual que é o fator etiológico de quelite actínica? Basicamente, radiação ultravioleta, exposição crônica ao sol. Então, a crônica por quê? Quanto mais tempo aquele paciente passa no sol sem a devida proteção, mais grave vai ser a quelite actínica que ele vai desenvolver. Segundo, esse é um item. O paciente tem que ser exposto ao sol. Olha a minha mãe entrando aí. Essa é uma boa. Minha mãe sempre participa. Obrigado, viu? Pelo menos eu já sei que você não vai ficar nunca sem ninguém, né? Uhum. Boa, Gabi. A Gabi falou que o Marcelo Novaes tem aquele jeitinho, que é um uma exemplo que a gente usa ainda. bastante. E aí eu vou citar um outro exemplo, que é uma infelicidade muito grande, porque eu gostava muito dela, que é a Maria Esther Bueno, a tenista, e ela não sei se vocês sabem, mas ela faleceu o ano passado, né? O ano passado, não retrasado, acho que foi o ano passado, de câncer de boca e câncer de lábio. O que a Maria Esther Bueno era? Ela era uma tenista que jogou muito tempo no sol, tá? E isso fez com que, provavelmente, ela desenvolvesse, não sei se ela usava a devida proteção, mas ela desenvolvesse uma quelite actínica que culminou com o carcinoma epidermoide de lábio, e aí, infelizmente, ela depois de tentativa de tratamento, ela faleceu. Então, pessoal, o primeiro detalhe é a exposição crônica ao sol. E o segundo detalhe, o que vocês acham que é extremamente importante para o paciente desenvolver quelite actínica? Raça, cor da pele. Então, quem que vai desenvolver mais? Aquele paciente que tem a pele mais escura ou a pele mais clara? Com certeza, pessoal, paciente de pele clara, tá? É claro que existe quelite actínica em paciente de pele mais escura, mas quando a gente fala de câncer de pele, por exemplo, quem que tem mais câncer de pele? A saber, carcinoma basocelular. São aqueles pacientes de pele mais clara, tá? Claro, o câncer de pele mais agressivo, o melanoma também é mais frequente em pacientes de pele mais clara. Ou leucodermas, como o Bruno falou aí. Pessoal, a gente vai abordando aqui, depois a gente vai chamando e respondendo. Eu vi que a Thaís perguntou, tudo mais, e depois a gente puxa o gancho, tá? Por que isso? Só para eu concluir e vocês entenderem as duas principais situações. Você tem que ser exposto frequentemente ao fator etiológico, que é a radiação ultravioleta, e você ser de pele clara. Quem tem pele escura, existe uma proteção inerente à melanina. Então, muitos estudos falam que a melanina ela consegue proteger exatamente a região dos ácidos nucleicos, como o DNA, que é onde se inicia o processo da carcinogênese. Então, vocês lembrarem, câncer, pessoal, é uma célula que vira 2, que vira 4, que vira 8, que vira 16, que vira 1 milhão, e aí vira um tumor, tá? Com característica de malignidade. Quando a gente fala câncer, lembrem-se de um tumor maligno.
Então, o câncer começa com alteração de DNA em uma célula. Então, se você existe uma camada protetora, que é a melanina, às vezes a pessoa é desleixada, não estou falando para não usar, tá? Tem que usar sempre protetor. Mas a melanina é um fator de proteção, sim, contra o câncer de pele e logo contra o câncer de lábio. Porque o fator etiológico do câncer de lábio é a radiação ultravioleta, tá? Pode... Agora, um detalhe pode falar, importante, né? É essa questão. A quelite actínica é uma lesão cancerizável de lábio e interessante que dentro dos carcinomas, a gente vai abordar isso nas próximas lives, mas o que tem melhor prognóstico é o de lábio, né? Então, isso é um detalhe também bastante importante quando a gente pensa no pós-transformação. A quelite actínica é uma lesão muito frequente no Brasil. Sim, não, mas essa questão do... Tá interessante você ter chamado a atenção, Darcião, essa questão do fator etiológico e da agressividade da doença, né? Isso está muito relacionado também com o fator etiológico. Então, se vocês pensarem, qual que é o fator etiológico do câncer de pele? Como eu falei, sol. O câncer de pele é um câncer agressivo? Não. De modo geral, o carcinoma bacelar é um câncer extremamente, entre aspas, benigno, curso benigno, né? Então, isso a gente faz jus. Então, se o câncer de língua, só fazendo um paralelo, qual que é o fator etiológico? Cigarro. Ele é muito mais agressivo do que o câncer de lábio, cujo fator etiológico é o sol. Outro detalhe importante diretamente relacionado com o fator etiológico. A gente vai falar um pouquinho que hoje em dia um dos fatores etiológicos do câncer bucal, intrabucal e bem intra, porque é a região de orofaringe, é o HPV. E os estudos mostram que os cânceres originados pelo HPV são menos agressivos do que os originados por cigarro e álcool. Associação de cigarro e álcool. Então você vê uma relação direta entre a agressividade e prognóstico de um fator etiológico e do que ocorre depois na lesão. Então esse é um detalhe interessante da gente pensar. Tá? Sim, isso é importante. Não, e lembrando que a grande maioria a gente está falando, você falou de câncer basocelular, só que no lábio o que dá é epidermoide, tá? Carcinoma epidermoide, né? Só para deixar bem claro isso, que não é comum carcinoma basocelular no lábio. Na pele, sim, né? Bem próximo. E só para lembrar também, na verdade, assim, apesar de ser menos agressivo, apesar de ser mais agressivo, a gente está comparando dois tipos de carcinoma epidermoide, que eu quis falar, um de lábio e o de língua. Sim. Mas como o Darcio bem lembrou, para a gente não confundir, né? Às vezes as pessoas pensam, será que dá no lábio também é baso? Não, é epidermoide mesmo. E depois até a gente puxa o gancho na aula de câncer para falar desse aspecto aí de carcinoma epidermoide e baso celular. Respondendo aqui as perguntas, a quelite actínica pode acontecer na comissura? Thaís, na verdade, a quelite de comissura é a quelite angular, que a gente abordou muito na semana passada, na live de infecções fúngicas. Então, quelite angular acaba sendo um tipo de candidose também, tá? Tiago Oliveira fala de paciente pele clara, tá certo. Bruno Leucoderma. Ana Flávia, obrigado pela participação, também fala que a melanina é fator de proteção. E a Thaís pergunta de novo, é caracterizada por hiperqueratose, mas pode ter áreas ulceradas devido à atrofia do epitélio. Sim, Thaís, exatamente. E quando tem essas áreas ulceradas, é onde talvez a gente possa ali ver um processo de carcinoma ocorrendo, tá? Obrigado, Érica, aí pelo elogio. E eu acho que é então, isso. O que a Thaís falou é realmente, e grande parte dos casos de que a gente vê essas lesões ulceradas já é um carcinoma. Então, é uma área que a gente vê quelite actínica no lábio, de uma forma geral, e na área ulcerada é a área onde deve ser realizada a biópsia incisional, no caso, né? Isso é importante ressaltar, é onde geralmente tem a formação de um carcinoma. E também, pessoal, agora falando do diagnóstico, o paciente chega com quelite actínica, sempre a gente vai fazer biópsia? Depende. Se a quelite actínica for bem, como que eu posso dizer?
não tão agressiva, um aspecto que o paciente não tenha úlcera, não tenha crosta, não tenha nada, a gente pode entrar com estratégias de prevenção, tá? Que é o uso do protetor solar labial, falar para o paciente usar chapéu de aba larga. O bigode, por incrível que pareça, ajuda muito na prevenção da incidência da radiação ultravioleta que vai atrapalhar o lábio ali. E aí a gente marca um retorno em 15 dias. Se o paciente seguir corretamente essa instrução, com certeza a gente vai ver uma melhora significativa. E aí, nossa, a gente já teve casos, pessoal, que até a estética melhora. Hoje a gente está no mundo da HOF, da harmonização orofacial, que eu não estou falando que não é importante, com certeza ajuda bastante, mas nesse caso o paciente chega com um lábio muito ruim, com estética ruim pelo sol. Se ele faz estratégia de prevenção, ele já toma até um aspecto estético mais bonito. Tá? Então, e aí, dentro desse contexto, a gente só acompanha o paciente e nem precisa fazer biópsia. Agora, na outra ponta, existe aquele cara ou uma mulher que tem uma lesão grave ali, e aí a gente tem que fazer biópsia o mais rápido possível. Mariana, boa tarde. Mariana, nossa aluna. O Grovarão está perguntando se tratamento é efetivo ou só com retirada do fator promotor no caso de exposição ao sol. Quem perguntou isso? A Gabi, né? É efetivo ou só com a... Então, Gabi, na verdade, esse é o tratamento, de modo geral, né? É claro que ele vai evoluindo. Tem algumas quelitectínicas muito, muito graves mesmo, que o tratamento radical é o que a gente chama de queiloplastia. A gente meio que tem que everter o lábio do paciente, tirar esse vermelhão. Só que isso é muito, muito radical. Agora, de modo geral, é retirada do fator promotor, de alguma forma. E qual que é a forma mais eficaz? Além de bloquear fisicamente, com chapéu, bigode, mulher usar sombrinha, é usar protetor labial com fator de proteção. E sempre lembrar o paciente que às vezes ele pode achar que manteiga de cacau está protegendo. Não, tá, gente? É fator de proteção. Antes tinha pouco no mercado, agora você vai na farmácia, até na hora que você está pagando a conta, você vê ali um monte de protetor e tal. Então vale a pena sim você investir sempre, gente. O paciente, falar para o paciente caprichar nesse protetor que realmente a quelite pode reverter bastante. Pena que no Brasil ainda o máximo que a gente encontra é fator 30, né? É o máximo que eu encontrei aqui no mercado, mas tem bastante. Antigamente era difícil até de encontrar, né? Sim, e a Thaís pergunta, existe emoção total? Se o paciente for muito caprichoso e a quelite for uma quelite, o lábio volta totalmente à normalidade. Agora, tem alguns casos que melhora bem e o paciente ainda fica com resquício de quelite, mas dá para a gente seguir acompanhando. Tá, pessoal? Então, assim, se a gente não é esse paciente de quelite actínica que a gente está falando, e sim algum caso mais agressivo, que necessita da biópsia. Segunda pergunta de vocês, que pode ser uma dúvida interessante. Aonde fazer a biópsia? Isso não é uma resposta fácil, tá? Primeiro a gente vai procurar local de úlcera, ou crosta, ou atrofia de epitélio. E se essa atrofia for no lábio todo? Pessoal, tem alguns casos que nós vamos ter que fazer 3 biópsias. O que isso quer dizer? Biópsias em diferentes regiões. Se o paciente tem um lábio todo com aspecto de uniformidade na quelite, essa uniformidade dizer de algo mais grave, a gente faz uma biópsia do lado direito, uma no centro e uma do lado esquerdo. Tá? Então, com frequência a gente faz isso. Mesma coisa na leucoplasia, já fazendo um paralelo aqui. Se o cara tem que a leucoplasia que atinge a língua toda, a borda lateral de língua toda, é importante a gente selecionar no mínimo 2 ou 3 locais ali para fazer o procedimento cirúrgico e verificar. Porque a lesão ela não é uniforme. Se ela fosse uniforme e homogênea, a gente podia escolher qualquer lugar que estava bom. Mas para mostrar que a lesão é heterogênea. E às vezes o carcinoma epidermoide ele vai estar localizado em um local da lesão. E no outro local uma displasia moderada, por exemplo. Não, e lembrando que em relação ao fator etiológico, a radiação ultravioleta, e principalmente a radiação ultravioleta do tipo B, né? Então é do tipo B que tem maior poder assim de mutagênico, que a gente fala, né? De mutar o DNA como
O Felipe Sim. bem falou dessa questão da melanina ser um fator de proteção da parte nuclear das células, né? Lembrando que Não, aonde acontece a transformação, né, em todos os. E isso é importante porque a gente está falando de lesão cancerizável, não é na superfície do epitélio, tá? É bem na parte mais inferior do epitélio, então é a parte mais profunda do epitélio, porque é onde é a zona que tem duplicação celular, onde acontece a germinação celular. Então, o agente que provoca transformação maligna, seja ele radiação ultravioleta, seja ele produtos do tabaco junto com o álcool e o HPV, é lá na profundidade do epitélio, na parte mais profunda do epitélio, que é aquela célula que tem esse potencial de duplicação. E só vai acontecer essa questão de cancerização, né? Porque há um acometimento do núcleo daquela célula lá da profundidade, que o Bruno falou, camada basal. Perfeito. show de bola, Bruno. Obrigado aí pela participação sempre. Então, só para fechar a questão de quelite actínica, a gente ir para a leucoplasia, lembrar que é uma lesão de lábio causada por fator etiológico exposição crônica ao sol, pacientes de pele clara, e a gente entra com medidas de proteção, de prevenção, e depois biópsia incisional. Tratamento mais radical é aquele queloplastia, como eu falei. Sempre, pessoal, sempre nesses casos de lesão potencialmente cancerizável, o acompanhamento é fundamental. Porque lembra da palavra no começo da live, oportunidade. Esse paciente está mostrando para a gente uma oportunidade para a gente fazer um diagnóstico precoce. Então, às vezes o paciente não sabe, é leigo e ninguém da família sabe, só que a gente tem que saber, tá? Ô Nodera, obrigado aí pela participação. André, sempre, um abraço. E a Gabi, mais frequente em homens, isso, Gabi, porque os homens acabam sendo mais trabalhadores ao sol, né? Trabalhadores expostos ao sol. E a gente sempre fala que acima de 40, 50 anos, que é o tempo que vai deixar ele ficar mais de 20, 30 anos. Mas tem muitos casos, eu tenho muito caso, por exemplo, de surfista de 25, 28 anos, que surfa desde 6 anos de idade com uma quelite actínica agressiva. Tá? Muito agressiva. Então, o Marcelo Novaes é um exemplo, ele é bem novo, né? Ele tinha já para ver nas novelas. Há quanto tempo a gente vê que o Marcelo Novaes tem essa quelite actínica agressiva, né? Então a gente bate o olho e já vê isso. Tá? Então, pessoal, o acompanhamento desses pacientes vai ser extremamente importante. No final, a gente retoma mais um pouquinho de quelite. Então, quem trabalha, por exemplo, em área rural, quem trabalha nas cidades litorâneas, é bastante importante vocês fazerem um exame legal do lábio. Clinicamente, esse lábio ele tem uma característica de um leve endurecimento. Isso é devido a... Lá na região do conjuntivo, acontece, quando faz a biópsia de uma quelite actínica, a gente fala que acontece uma elastose solar. E aí o tecido fica mais endurecido. Então é uma característica de quelite actínica, na hora que você palpa o lábio está mais endurecido. E assim, quase que 100% dos casos, lábio inferior. Muito difícil de ver quelite ou carcinoma em lábio superior. Existe, tem até o Denis que tem um caso de lábio superior, mas é muito infrequente um carcinoma de lábio superior, né? Então esses dois detalhes são importantes também em termos de clínica, porque o lábio fica com uma consistência diferente de um lábio sem quelite também, né? Show de bola, não, muito, muito legal. E assim, vão perguntando, pessoal, que às vezes deve ter esquecido alguma coisa aqui. Tudo bom, e aí Raquel? a gente fala mais adiante. Então, Darção, só dá uma introduzida aí na questão de leucoplasia. Só vou pegar uma. Vou aparecer um pouquinho, só vou ali pegar uma água, 2 minutinhos, Não, então você tranquilo. vai só vou dar falando. uma introduzida aí de. Leucoplasia, né? Eu sempre falo que plasia se refere à formação e leuco é branco, né? E o diagnóstico, né, segundo a definição da Organização Mundial da Saúde, o que é a leucoplasia? É uma placa ou mancha branca que não pode ser removível à raspagem e que não pode ser caracterizado como nenhuma outra entidade patológica. É um diagnóstico eminentemente clínico. Então, por exemplo, se a gente faz uma biópsia de uma leucoplasia, o laboratório não vai devolver para a gente com o resultado leucoplasia. Por quê? A gente tem o diagnóstico clínico de leucoplasia, o laboratório vai nos enviar o diagnóstico, sempre quando tem uma leucoplasia,
a primeira parte do diagnóstico histopatológico qual que é? É a questão de hiperqueratose. Então, eles vão colocar hiperqueratose com atipia ou displasia, e aí tem 3 graus de atipia ou displasia, né? Leve ou discreto, moderado e grave. E aí a gente fala que são degraus, né, em direção ao carcinoma. Claro que isso não é um diagnóstico objetivo, é um diagnóstico subjetivo. Além das displasias e da atipia, a gente tem um quarto estágio, um quarto degrau das leucoplasias, eritroplasias ou quelite actínica, que a gente chama de carcinoma in situ. O que é o carcinoma in situ? É aquele câncer que está restrito ao epitélio, ainda não invadiu o tecido conjuntivo. A partir do momento que essa lesão invade o tecido conjuntivo, já deixa de ser um carcinoma in situ e se transforma num carcinoma invasivo, que vai ser o tema das próximas lives. Então, essa lesão que está no epitélio ainda teoricamente não tem esse potencial, porque quando a gente pensa em carcinoma, qual que é o maior problema do carcinoma? É a invasão no tecido conjuntivo, e essa invasão no tecido conjuntivo promover uma metástase para órgãos à distância, ou mesmo para a região de linfonodos, né, da proximidade. Então, essa questão é bastante importante, né? Esses graus de atipia, porque o diagnóstico histopatológico ele vai vir hiperqueratose com atipia tal. E aí isso que vai determinar o tratamento nosso, isso vai determinar, vamos fazer a remoção total, vamos acompanhar, não vamos fazer nada. Então, é importantíssimo, é essencial a realização da biópsia para que a biópsia guie o nosso posterior, o que a gente vai fazer durante o acompanhamento, se vai tirar tudo, se vai deixar ou se não vai fazer nada depois, né? Então, isso é um detalhe importante. Então, só relembrando, segundo a definição da Organização Mundial da Saúde, uma placa ou mancha branca que não pode ser removível à raspagem e que não pode ser caracterizada como nenhuma outra doença. Então, não é líquen plano, não é leucoedema, não é nevo branco esponjoso, não é queratose irritativa, não é mucosa mordiscato, não é nada que... Candidose leucoplásica. Só candidose leucoplásica é um problema, porque a gente não sabe se é uma leucoplasia, né, infectada por cândida. Então, ela fica aí no limiar, né? Ou, por exemplo, estomatite nicotínica lá no palato, né? Agora, a leucoplasia pode acontecer no lábio, então o paciente pode ter quelite actínica e uma lesão leucoplásica. E isso acontece com uma certa frequência, porque tem muito paciente também que, além da questão de trabalhar no sol exposto direto, ele também fuma ainda. E aí também forma, além da radiação solar, tem a questão local do cigarro, tudo, vários fatores aí juntos envolvidos na carcinogênese, por exemplo, no lábio desse paciente, né? Eu quero partir um pouco não sei se você já respondeu a Thaís, mas ainda que você tenha respondido, eu quero partir um pouco da pergunta dela para abordar essa questão da leucoplasia. Até tem uma pergunta do Everton ainda lá sobre quelite, Felipão. Depois de diagnóstico de quelite actínica, orienta-se o paciente ainda a usar protetor labial? Então, é que eu vi até aqui, mas eu ia fazer no fechamento. O Everton, segura um pouquinho, por favor, tá? Não é desmerecendo, não, é que como a gente já está falando de leucoplasia, sempre no final a gente faz o resumão. Aí é até bom, porque daí a gente parte da sua questão aí. Tá bom? Obrigado mesmo, aí a gente já volta. Então, só respondendo a Thaís, essa pergunta é interessante, Thaís, do ponto de vista de processo diagnóstico. Então, eu falei muito isso daí com relação à candidose leucoplásica, até falar um pouco, ainda que ela fique no borderline, eu acho Grande Juca. Então, o que é a mais frequente? O local mais frequente, bordo lateral de língua, que é só pensar, onde é o local mais frequente de câncer? Bordo lateral de língua, tá? Então, se é bordo lateral de língua, qual a lesão que supostamente se transforma em carcinoma? Também acontece mais em bordo lateral de língua de pacientes fumantes. Isso é importante a gente entender a questão da borda lateral, porque, por exemplo, eu falo para vocês com relação à candidose leucoplásica. Esses tempos atrás, nós tivemos no consultório uma paciente com uma lesão esbranquiçada, uma lesão fundamental, placa branca não removida à raspagem, localizado em dorso lingual com algumas áreas eritematosas e de aproximadamente 2,5 cm de diâmetro.
Então, olha que lesão grande no dorso, a área eritematosa. Tanto que se você olhar, fala assim, nossa, será que essa lesão é grave? A gente já nem acha tanto simplesmente pelo fato da localização. Aonde que é a localização mais frequente? De novo, bordo lateral de língua. Então, se esse paciente tem uma lesão esbranquiçada no dorso, a gente até pensa em outro diagnóstico, uma candidose leucoplásica, como era de fato, né, no resultado histopatológico, mas até um líquen plano, que às vezes se manifesta como placa no dorso lingual. Tá, Thaís? Então, respondendo a sua questão, esse é o local mais frequente. Mas como o Darcy falou, a gente vê em lábio, você pode ver muito frequentemente em mucosa jugal. A gente teve recentemente o paciente em palato mole, na junção ali palato mole e palato duro, que são locais que, se você parar para pensar também, são locais de mais acometimento do carcinoma epidermoide, tá? Na verdade, eu estava vendo alguns artigos agora, Filipão. Até áreas, por exemplo, mucosa jugal é a área mais comum. Só que o que acontece? As áreas com maior potencial de transformação aí são as áreas de carcinogênese, né? Bordo, soalho e lábio. Né? Então, é só um artigo que eu estava lendo, alguns artigos. Eu estava lendo artigo agora para passar a informação mais quentinha para eles. Não, boa, Darcião. Então, só para relembrar isso, a gente tem que entender qual que é que tem uma relação direta com a transformação maligna do ponto de vista de casuística, né? E essa casuística, por isso que é interessante a gente fazer um compêndio de número de artigos, porque eu também já li em vários artigos a questão de localização. Então, alguns vão falar mucosa jugal, outros bordo lateral de língua. Na nossa experiência mesmo, bordo lateral de língua, sem dúvida, o local mais frequente de acometimento. Tá? Agora, eu não sei do ponto de vista para concurso, seria legal até se falar o que está sendo mais pedido, até do ponto de vista de incidência. É difícil eles perguntarem isso aí, porque, como você falou, varia de local para local, né? Agora, sem dúvida nenhuma, o que gera mais preocupação é essas 3 localizações, né? Porque existe uma tendência grande de desenvolvimento de transformação nessas regiões, porque são áreas de grande prevalência de carcinoma mesmo. Mas bem lembrado. Na verdade, varia de estudo para estudo mesmo, né? Até o índice de transformação, né? Tem estudos, os estudos mais atuais são mais claros em falar que a porcentagem é muito pequena. 2%, 4% é o índice de transformação desses estudos mais atuais. Mas tinha um estudo antigo que falava 30%, né? Então, era muito grande o número de transformação. Então, varia de estudo para estudo e, bem lembrado, não é difícil de falar uma localização só. Uma localização exata. E essa questão Mas a localização mais perigosa, sem dúvida nenhuma, é bordo lingual. E essa questão da porcentagem de transformação, ela é realmente interessante nesse sentido. A gente acaba lendo vários tipos de estudos que dizem de uma certa porcentagem. E a questão também, Darção, de que isso vai variar muito, é que você tem que lembrar do grau da displasia, de como é essa displasia. Então, assim, o Darcy falou que a biópsia vai guiar o tratamento. O que isso quer dizer? Se a biópsia, o fator etiológico é o cigarro mesmo, tá? O fator etiológico da leucoplasia, tá, Thaís? Mas só concluindo essa questão de guiar, se você faz uma biópsia com displasia discreta, teoricamente você pode acompanhar. E se a displasia é severa ou grave, a gente remove. E clinicamente, o que isso acontece? Se você tem uma leucoplasia extremamente delgada, que não aparece muito, provavelmente essa displasia, essa leucoplasia numa biópsia vai ser uma displasia discreta. E se você tem uma leucoplasia mais espessa, com superfície rugosa e áreas eritematosas, essa displasia vai ser uma displasia severa. Logo, uma displasia delgada, uma leucoplasia delgada clinicamente, ela vai ter um índice de transformação maligna muito menor do que uma displasia rugosa e grossa. Vocês estão entendendo a questão? Então, como falar de índice? Se você pega só as displasias mais rugosas, provavelmente a transformação maligna bata 20% ou até mais. Agora, se você pega uma displasia extremamente discreta, falando tudo de modo geral, tá? Com certeza o índice chega ali de 2 a 5%. Então, é muito difícil a gente falar nesse ponto, né? A bioestatística com relação à saúde e doença
ela fica um pouco comprometida porque a relação cada caso é um caso, mas é interessante a gente entender, principalmente isso que o Darcy falou, que ela tem um potencial de transformação e esse potencial é sempre maior em bordo lateral de língua, tá? Então, só relembrando, Thaís, a causa etiológica, a gente vai falar muito disso na questão do câncer bucal, quando a gente falar da aula propriamente de câncer bucal, mas é o cigarro, charuto, fumo, né, de modo geral, associado ou não com o álcool. A gente coloca o álcool como um grande fator coadjuvante, tá? O álcool sozinho, ele não tem um potencial, por exemplo, relacionado com leucoplasia. Então, aqueles pacientes que só bebem e não fumam, não têm, geralmente, quadros de leucoplasia, né? Então, e também cigarro, se ele não fuma, né, até o câncer de boca também tem não tem essa relação de o álcool ser o fator iniciador e promotor, né? Diferente Agora, do cigarro. até legal a gente falar disso, eu vou puxar a sardinha um pouco pro meu lado da pesquisa aqui agora, que a gente publicou um artigo recente, bem quente mesmo, pessoal, em janeiro desse ano, tá? Quem quiser esse artigo, por favor, me manda a mensagem inbox, eu mando o artigo na íntegra para vocês. E nesse artigo a gente avalia a cultura de células bucais, onde a gente pega uma cultura de células, eu até desenvolvi uma parte dele na Irlanda, quando eu morava lá. Então a gente coloca uma cultura de célula em etanol e uma outra, na verdade uma não, são 4 linhagens, para vocês terem ideia. 4 linhagens a gente trata com etanol e 4 linhagens a gente não trata. E depois, por técnica de espectroscopia Raman e dinâmica molecular, a gente simula no computador uma molécula de etanol entrando na membrana plasmática, a gente relaciona para ver se há alguma alteração naquelas culturas de células que foram tratadas com etanol. E a gente viu, sim, que há uma alteração inicial, porém, não dá para a gente concluir que essa alteração seja uma alteração do ponto de vista de carcinogênese. A gente até é um dos primeiros estudos a mostrar claramente que há essa relação e que talvez o álcool atue muito, muito contribuindo para o cigarro ter um efeito deletério do ponto de vista de carcinogênese. Então, quem tiver interesse, o artigo está em inglês, mas se vocês entenderem, pode conversar comigo. Eu mando na íntegra, eu tenho esse PDF. E talvez essa seja a alteração importante que cause, né, essa interação com o cigarro. Porque essa interação sozinha provavelmente não seja definitiva em relação à carcinogênese, né? Sim, sim. Talvez exatamente. seja essa alteração que o álcool causa, que vocês conseguiram ver no estudo de vocês, que é a alteração importante nessa questão de potencialização do efeito do cigarro, né? Porque com os estudos epidemiológicos já indicaram nessa questão do álcool na boca é difícil, né? Então, eu tô falando, vendo que a Raquel quer aí. Pessoal, quem quiser, por favor, me manda mensagem inbox e, se possível, eu já mando o e-mail, porque daí eu já mando numa tacada só para todo mundo esse paper aí. Eu quis chamar, foi bom a gente entrar nesse assunto, eu acho, só fazendo um parênteses. Aí o Darcy, a gente ainda, além de trabalhar com o estômago, a gente ainda faz pesquisa e está nessa área atuante. E hoje o Brasil e o mundo, né, está percebendo a importância dos cientistas, né? Então a gente está na mão deles tanto para o diagnóstico rápido do Covid, quanto para o tratamento. Vários estudos estão sendo feitos aí, testando diversas drogas. Então a gente vê aí quanto a ciência é importante para o bem da comunidade. Então às vezes a gente faz uma pesquisa que demora anos para publicar um artigo e esse artigo é realmente importante. Então quem lê esse artigo, estou falando da minha parte, eu sei que cada pesquisador tem o seu trabalho. Esse é um artigo onde nós tivemos participação de 4 universidades diferentes, tanto aqui no Brasil quanto fora. Então foi um negócio assim, bem gratificante de ter publicado e, sobretudo, num ponto de vista aí que faz diferença para o diagnóstico e tratamento de câncer bucal, dessa temática, tá? Pessoal, então eu, sim, disponibilizo e fico muito contente que vocês têm interesse de ler um artigo
da nossa autoria, do nosso grupo de pesquisa, trabalhando com isso aí há mais de 15 anos, tá? Infelizmente tem Ah, uma galera entrando agora, acho que o pessoal é que tem muita gente trabalhando, gente, então como a gente vai ah, deixar na live, muita gente mandou mensagem inbox para mim, eu até achei que a gente ia atingir mais gente, mas o pessoal tá até trabalhando, vocês acreditam? Estão no ponto de trabalho e estão pedindo para a gente guardar a live, salvar a e live. a live vai ficar salva, sim, a Lídia estava perguntando, mas fica salva no perfil do Felipe, tá? Depois adicionam ele. E a gente tem um canal do YouTube de que a gente salva também. Isso, show. Vamos só recapitular um pouquinho as perguntas Ah, a Thaís aqui. está perguntando, tem diagnóstico diferencial com líquen plano histologicamente? Na verdade, tem uma diferença entre o líquen plano e a leucoplasia, né? O líquen plano tem umas características peculiares. E mais ainda, Thaís, muita pergunta com relação ao processo diagnóstico. O paciente de líquen, geralmente vai ter lesões em mais locais. Então, o paciente vai ter lesão em mucosa jugal, língua, e histologicamente eles têm alguns aspectos, que é aquele infiltrado em banda leucocitário, tá? E outros aspectos que diz da lesão ser um líquen plano. É claro que histologicamente algumas situações podem se assemelhar. Por exemplo, a hiperqueratose, que ocorre como mancha branca tanto no líquen, placa branca tanto no líquen quanto na leucoplasia. Então, só puxar lá em cima, a gente acabou esquecendo, o Adriano perguntou se a falta de vitamina A está relacionado com o leuco. Eu, particularmente, nunca fiz esse tipo de diagnóstico. Você já tem experiência? Não, na verdade, até a vitamina A, ácido retinóico, se eu não me engano, é usado para tratar a leucoplasia. Eu não lembro também, mas, por exemplo, vitamina A é utilizada para tratar líquen plano. Então, por exemplo, mas não é porque tá em falta, é como se fosse a gente chama de queratolítico, né? Essa vitamina A. Então, eu acho, não é a questão de falta, mas ele tem estudos indicando que o tratamento pode ser feito com vitamina A ou ácido retinóico, se eu não me engano. Né? Show. Então, assim, vamos finalizar aqui a questão do tratamento. Na verdade, a eritroplasia, a gente acaba atuando da mesma forma, tá, pessoal? Já fazendo junto, porque uma lesão de eritroplasia, a biópsia vai guiar o tratamento. Qual que é a diferença? É que geralmente a eritroplasia já vai ser um carcinoma in situ, tá? Ou uma displasia severa que a gente vai ter que tentar remover a lesão toda. Então, se o paciente tiver uma leucoplasia, a gente fizer a biópsia, vier como uma displasia moderada, severa ou carcinoma in situ, a gente faz a remoção inteira da lesão com margem de segurança. E se for uma leucoplasia discreta, com atipia discreta, a gente acompanha o paciente de perto, tá? O Bruno fala aqui que a vitominose é mais relacionada à hipoplasia de esmalte. E a Beatriz, qual o tratamento para líquen plano e leucoplasia? É indicado cirurgia para algum dos dois? Beatriz, são lesões extremamente diferentes, tá? Bem diferentes mesmo. Então, o líquen é uma doença autoimune que a gente vai tratar com corticoide. E a leucoplasia, o tratamento é cirúrgico, pontual, cirúrgico, tá? Partindo para o final, Darcião, que eu não quero que aconteça o que aconteceu com a live passada, cortar a gente no meio, faz uma abordagem rápida de eritroplasia e um resumão para a gente encerrar. Perfeito. Então, na verdade, a eritroplasia, também chamada de eritroplasia de Queirá, né, ela tem a mesma definição pela OMS, né, uma placa ou mancha vermelha na região bucal que não pode ser diagnosticada clínica ou histologicamente como qualquer outra patologia. É bem menos frequente que a leucoplasia, tanto que é difícil da gente ver uma eritroplasia pura, né? O que a gente vê em muitos casos é casos de leucoeritroplasia ou eritroleucoplasia. Mas a eritroplasia pura é difícil a gente ver, muito difícil. Só que, o que acontece? 90% dos casos são atipias graves, carcinoma in situ ou carcinoma. Então, essas sim requerem um tratamento muito mais teoricamente agressivo e um acompanhamento muito mais próximo, porque em muitas situações, inclusive,
não é nenhuma lesão cancerizável, já é um carcinoma propriamente dito. Então, se vocês um dia se depararem com manchas avermelhadas que são diagnosticadas como eritroplasia, esse paciente tem que ser acompanhado muito mais próximo, e o tratamento já vai ser um tratamento já muito voltado ou muito parecido com o que é tratado o carcinoma, porque muitas vezes esse paciente tem um carcinoma, na verdade, né? E o resumão? E o resumo geral, que a elite actínica a gente viu que é uma das patologias no Brasil mais frequentes, né? O que é principal, clinicamente a gente vê que é uma lesão mais endurecida, pessoa clara, e o que vai determinar se vai fazer um tratamento ou não cirúrgico, né, que você abordou, é a biópsia, o grau de atipia, na verdade, de todos, de uma forma geral, né? A biópsia é importante para determinar o tratamento. Claro que você falou também que na quelite actínica nem sempre a gente faz, mas leucoplasia e eritroplasia é obrigatório fazer a biópsia para guiar o nosso tratamento, e isso é um resumo, assim, de como que vai ser manejado essas lesões leucoplásicas ou eritroplásicas. E claro que, né, quando a gente pensar em câncer, aí o câncer tem outra história, que vão ser cenas do próximo capítulo na semana que vem. Na semana que vem não, na quarta-feira, né, a gente vai falar sobre câncer, e não percam, porque vai ser bem bacana. Só para fechar aqui, eu queria responder algumas últimas perguntas, tá, pessoal? A gente tem 3 minutos para responder essas perguntas e, infelizmente, fechar, para a live não cair no meio como aconteceu na semana. E pode deixar a pergunta, se a gente não responder, eu vou lembrar de responder na quarta-feira, que a gente vai falar de câncer, como o Dart disse aí. Então, a primeira pergunta é da Alicia. Se for com atipia moderada, qual a conduta? Alicia, aí é uma conduta borderline. Você falar para mim que você vai fazer uma atipia moderada, você vai acompanhar, não vou falar que está errado, e se você falar que vai remover, também não vou falar que está errado. A gente tem o costume de remover, porque até eu estava conversando isso com o professor Alan, que é da Unicamp, ele até tem uma conduta mais agressiva. Se é displasia discreta, ele já parte para a emoção total, porque ele tem aquele pensamento, né? Se tem alguma atipia, a reversão não vai acontecer, essa atipia já existe. Então, para que deixar ali? Tá, é um modo de pensar. Agora, tem que ver a situação do paciente, o tamanho da leucoplasia, que às vezes exige uma cirurgia muito grande, então o acompanhamento tem que ser levado em consideração, sim. Gabi, quanto mais displasia, mais vermelha e verrucosa, pior o diagnóstico. Com certeza. Se a displasia tender para severa ou grave, a gente tiver um aspecto de vermelhidão junto a áreas esbranquiçadas e um aspecto verrucoso ao invés de aspecto delgado, o diagnóstico é muito pior, sem dúvida. O tratamento é biópsia incisional em si? Perfeito. Biópsia incisional para diagnóstico, e sendo uma displasia severa, a gente vai partir para o tratamento que é remoção cirúrgica ou biópsia excisional. Perfeito. A Thaís pergunta, elas iniciam já como eritroplasia, tem esses aspectos porque tem maior vascularização ou pelas características da displasia? Peraí, já tem esse aspecto porque tem maior vascularização. Não, é pelas características da displasia, tá? A eritroplasia, ela pode até ter uma vascularização local, mas o que leva a eritroplasia a ter esse aspecto é a própria característica de severidade do processo displásico que está acontecendo. Mas clinicamente ela se comporta um pouco diferente, porque não forma aquela hiperqueratose. Então, só do fato do epitélio ser mais fino, aí dá essa característica clínica de vermelhidão. A vermelhidão, né? O Everton pergunta, Darcy, até vou lembrar lá em cima que ele perguntou, a gente falou que ia retomar. Desculpa, tá, Everton? Vou responder você aqui, eu estou procurando sua pergunta. Você respondeu o Saulo também, que ele faz uma pergunta do seu livro? Não. Vamos responder esses dois, então? Rapidamente. O Everton, depois do diagnóstico de quelite-actiniúria, o paciente ainda usar protetor labial? Com certeza, porque se o paciente tem quelite, ou talvez você não tenha ouvido a explicação, o uso do protetor labial pode fazer com que essa quelite regrida. Saulo, para você, Darção, rapidinho. Professor Darcio, eu tenho uma dúvida de uma questão que está no seu livro, mas aí eu não sei qual é a questão, acho que a gente não... Saulo, você está aí, Saulo? Depois você manda para a gente responde, Saulo. Será que o Saulo está aí? Saulo, desculpa aí, cara, eu passou desapercebido, mas manda aí que a gente responde na aula que vem, tá?
O Everton ainda está perguntando se o acompanhamento consiste apenas em avaliar as características clínicas da lesão. Não só clínicas, né? Clínicas e histológicas, porque a biópsia vai guiar sempre nossa conduta. Sempre lembre disso, tá, Everton? Então, características clínicas e histológicas. Pessoal, mais uma vez agradecer vocês aí pela participação, tá? Obrigado mesmo. A gente está aqui em casa, até queria mostrar para vocês aqui, o dia tá lindo, que é onde eu moro. Infelizmente, a gente tem que aproveitar um dia lindo desse dentro de casa, mas é para o bem comum, tá bom, pessoal? E tentem participar quarta-feira que vem. Faz um favor para a gente hoje também, pessoal. Quem participou da live, faz um print aí. Edu, saudade de você também. Faz um print aí, compartilha no Stories para a galera ver que a gente está fazendo a live e mais gente participarem ainda. Beleza? É isso aí, gente. Obrigado mesmo. Obrigado. Um grande abraço a todos. Um abraço para vocês e a gente se vê na quarta. Ele perguntaram o horário. Quarta. 15 horas. 15 horas. O Saulo voltou. Saulo, deixa a questão aí que a gente vai responder para você na live na quarta-feira, tá bom, Saulo? Valeu. Um abraço gente. pessoal. Até mais.